Hoje eu convidei uma pessoa muito importante para mim. Ele é meu sobrinho. Sobrinho do Ayrton, que eu considero meu sobrinho. E muito, muito, muito querido por mim. E nascido numa família espírita, criado dentro do Centro Espírita Paz, Luz e Amor, né, tio Gil? E aí, esse é o cara. Humberto Magalhães Vecchi. Não deixo de falar o nome da mãe dele, que é Magalhães. Eu também sou Magalhães, então peguei a... Então, Beto, vem. Tá vendo a honra que ela coloca para mim, né? Gente, essa minha tia me deu 3 semanas, mais um pouquinho, para preparar esse estudo para vocês aqui, dessa festa de aniversário. E nesse estudo, eu tive que ler muitos livros, muitos mesmo. Porque é muito difícil falar do passado, porque não tem muita coisa que a gente consegue achar na internet com facilidade hoje. Mas teve um livro muito importante, tá? Que me deu um norte a seguir. E eu fiquei muito feliz com isso. E ali, com meus conhecimentos e com algumas entrevistas que eu fiz separado, eu consegui preparar alguma coisinha para vocês. E é um livro de história. Vocês vão entender que cada livro que a gente lê, a gente monta na cabeça da gente uma história. E vocês vão conhecer um pouco desse meu livro que eu montei para vocês aqui hoje. Isso aqui não está funcionando? Vou ter que dar a mão aqui. Esse livrinho que eu montei para vocês aqui hoje, tá? A minha cabeça vai fervilhando, vai procurando montar todo o entendimento do que aconteceu no passado para chegar até o ponto de hoje. E hoje, então, eu vou ser um pouco de historiador, mas quem me conhece sabe que eu vou falar um pouco também de ciência e filosofia. Não deixo de falar nunca, isso não tem jeito. Isso é do meu eu, tá? Porque eu entendo que a nossa doutrina é ciência, filosofia e religião. Então, vamos lá entender um pouquinho do meu livrinho. A gente entende que o Brasil foi descoberto em 1500, teve capitanias hereditárias que mandaram lá, que o pessoal de Portugal manda. E aí nós vamos começar a entender. É porque o computador aqui está cortando, por isso que vocês não estão entendendo ali, tá? Mas aqui está certinho, mas lá que não está legal. Essa breve história da nossa cidade e do mundo, porque tudo vai se conectando. É muito interessante que eu tirei isso aqui do livro, que a Marlene que está aqui, o que está escrito, tá? Onde a gente vai registrando fatos relevantes, informações, deixando para essas gerações futuras, porque é muito difícil, naquela época, deixar alguma coisa catalogada. Então, também tem umas historinhas interessantes. Mas para a gente ver como é que foi no mundo e em Cataguases o Espiritismo veio se alavancando. E que foi progredindo através de lutas e dificuldades do passado, em paz, luz e amor. A gente começa na história do desbravamento. Vocês sabiam que antes daqui, que era a capitania hereditária, no século XVI, os bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas, mas foi somente em 1709 que foi criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Em 1720 que foi desmembrada, onde tornou São Paulo e Minas Gerais. Então, vamos para 1720. A gente tem que tentar buscar como é que eram as coisas no passado, as dificuldades que eram. Então, eu trouxe muitas fotos que nós somos realmente materialistas. Então, tem algumas fotos que vocês vão ver aqui, que podem sim ser fake, mas tem umas que são verídicas mesmo. Por quê? Quando eu olhei para a foto, eu falei assim, isso aqui tem a cara do materialismo que eu quero representar. Então, eu acabei colocando por aqui. E tem outras sim, que são verdadeiras. Essas fotos aqui, é claro que não são das tribos Coropós, Coroados e Puris, que existiam na nossa região. E aqui está um cacique, mostrando que desde aquela época remota,
havia, sim, uma influência espiritual. O cacique responsável por aquilo ali, de alguma forma, transmitia algumas coisas para aquela tribo. Isso aqui a gente está falando, gente, de primitivo. Nós, na religião espírita, sabemos que mundo primitivo, prova, expiação, regeneração, e assim vamos caminhando, tá? Para a nossa evolução. Então aqui nós teríamos essas 3 tipos de tribos. Repare que aqui não tem nenhuma tribo cataguá, não, tá? São apenas 3. Isso é correto mesmo. Graças a Marlene, eu depois verifiquei, está tudo certinho mesmo. Depois, gente, chegaram aqui, só estou falando de 1720, foi passando para 1770 alguma coisa. Chegaram alguns brancos, portugueses, forasteiros, procurando o que aqui nas Minas Gerais? Ouro, diamante. E souberam que na nossa região estava cheio de ouro e diamante. O que chegou esses forasteiros? Entraram em contato com as tribos por isso. Então, os tribos, os índios até que tinham uma certa, assim, facilidade. Chegaram, conversaram com eles, e vinham tentando angariar alguma coisa para procurar o ouro e diamante. Mas o encontro dos primitivos com esse que já era de prova e expiação não foi tão agradável assim não. O que aconteceu? Aqui eu só coloquei, gente, eu falo assim, pode ser fake, porque eu olho para a corrente ali, está muito bonitinho em relação aos índios que foram amarrados. Quem dera se fosse só isso para escravizar. Mas há estupro, morte, muita coisa que foi ruim, que esses mundos de prova e expiação fizeram com aqueles primitivos que estavam ali. E, continuando a nossa história, Jesus, na sua misericórdia, manda sim padres jesuítas para a nossa região aqui, que chegaram também por volta de quase 1800. Então, como vocês viram, tinham índios, e a nossa cidade, por ter fama de ter muito diamante, começou a chamar Porto dos Diamantes. Foi o primeiro nome da nossa cidade. Eu estou colocando essa história aqui, que depois eu vou contar da casa, tá? Só para você entender como é que tudo tem a ver correlacionado. Em 1809 e 10, teve aquela corrida grande de ouro e diamante. Ó, essa região aqui tem muito disso. Então, choveu de garimpeiro para cá, com muita gente de fora, tá? Na busca desses metais preciosos. E nessa mesma época, em 1809, o alferes Henrique José de Azevedo doou parte de um terreno, aquela dali, a Capela Santa Rita. E olha como é que era a igreja. Isso aqui é foto verídica, isso aqui não é fake, tá? A igreja era assim, muito bonita. E, graças a Deus, de alguma forma, Jesus estava ali, abençoando aquele povo que estava sendo massacrado. De alguma forma, a gente fala, a religião chegou. E por aí foi. Em 1828, esse francês, Guy Thomas Marlière, muita gente já conhece o nome de rua, ele vinha fazendo as estradas férreas, desde o Rio de Janeiro para cá, para toda a região. E ele tinha uma índole muito boa. Ele, quando chegava no local, ele separava o índio para lá e o branco para o outro lado, não deixava que houvesse maus tratos, não. E na nossa cidade não foi diferente. Ele separou ele nas aldeias indígenas em 38 casas de brancos aqui em Cataguás, que ainda era Porto de Diamantes. Mas teve uma lei provincial em 7 de 4 de 1841, vocês vão ver que a data, eu vou só subindo ela, tá, para vocês entenderem, eu só vou chegando até o tempo de hoje. Uma lei provincial de número 200 criou o curato de Santa Rita do Meia Pataca. Juntou a igreja com Meia Pataca, por quê? Aquele riachozinho de Meia Pataca, achou-se meia pataca de ouro, e na dica de mais nada. Então meia pataca significa como se fosse quilo, alguma forma de medida. Foi meia pataca de ouro. Mas o que eu acho interessante é que essa foto eu nem consegui achá-la de novo na internet. Se vocês olharem aqui direitinho, aqui está o Hotel Vila, aqui não deixa passar, que está cortando uma partezinha aqui. O Hotel Vila já está aqui Engenho Central de Cataguás, onde a parte toda de mata daqui, ó, e ainda não tinha a parte da estrutura, só a linha férrea, mas não tinha a estrutura ali. Achei muito interessante essa foto. Lembrando que 1841, aí vem essas irmãs Fox, nos Estados Unidos, em 1848, quer dizer, olha quanto tempo se passou. A historinha aqui eu vou contar bem rápido, mas ela é bem prolongada.
Essas 3 irmãs que estão aqui, Kate, Margaret e Lia, são médiums. E elas, uma dessas aqui, foram morar numa cidade também, 30 quilômetros ali, em Rochester. Também pode falar, olha esse nome, Rochester, onde é que isso vai dar? Está na minha história. Em Hydesville, as irmãs Fox, nessa casinha mal assombrada que tem aqui, tá? Foi a casa mal assombrada mais famosa do mundo, é ela mesma, a foto é verídica. É no estado de Nova York, nos Estados Unidos, começaram os fenômenos. O que aconteceu naquela casa ali? Quando essa família se mudou para lá, eram 7 irmãos e o pai e a mãe lá. A mãe também chamava Margarete, tinha uma filha que chamava Margarete. E 2 meses depois que eles estavam naquela casa lá, começou a haver barulhos, que hoje nós chamamos aqui de tipologia, os fenômenos, que dá barulho em casa, arrasta corrente, móvel, algumas coisas que isso acontece. Então, essas irmãs tinham uma mediunidade muito acentuada. E começou aquele monte de barulho. Aí as irmãs começaram a ter medo e ir para a cama dos pais. E os pais encucaram com aquilo, que barulho é esse, que aquilo. E o engraçado é que foi no dia 30 de maio, 30 de abril, 30 não, março, 30 de março para 1º de abril. Naquela noite, estava tendo uma barulhada danada. A danadinha da Kate, que era mais novinha, começou a brincar com os barulhos. E chamou, ô seu pé rachado, conta comigo em palma isso daqui, pá, vem comigo. E o barulho começou junto com as palmas dela, tac, tac, tac. Ela parava, o barulho parava. Ela batia a palma, os barulhos voltavam juntinho com ela. Aí, a mãe dela já olhou aquilo, achou estranho e começou a história de novo. Ai, meu Deus. Aí a outra filha começou a brincar também. Agora vamos brincar, já que você quer brincar, vamos colocar aqui. Eu vou contar agora em palmas até 4. 1, 2, 3, 4. E o barulho, 1, 2, 3, 4. Até 10, 1, 2, 3. E a mãe da menina achou estranho. Pediu o marido para passar em volta da casa. Aí a mais novinha já volta a falar de novo. Mamãe, amanhã é 1º de abril, nós estamos de noite, tem alguém querendo pegar uma peça na gente. Nisso o pai já estava rodando a casa e os barulhos continuavam. Aí, a Margarete mãe, não a filha, achou assim, olha, vou fazer uma pergunta para você. Isso que está acontecendo aí, você é uma pessoa que está em vida? Se for sim, dê uma batida. Se for não, dê 2 batidas. 2 batidas aconteceram. Você é um espírito? Se for sim, dê uma batida. Se for não, 2 batidas. Tac, tac. Ué, como eu posso acreditar em você? E por aí foi a história se enveredando. Ela falou assim, isso está fazendo hora comigo. Você pode falar em número de batidas as idades dos meus filhos? E o espírito foi, desde do mais velho, dava espaço até o mais novo. Aí ela assustou. E após finalizar os 7 filhos, ele deu um tempo e deu 3 batidas. Tac, tac, tac. Ela começou a chorar, porque era o filho que tinha morrido há 2 anos atrás, que tinha a idade de 3 anos. Aí a coisa começou a fluir. Aí ela chamou o vizinho que estava lá, todo mundo começou a participar daquela barulhada toda. E todo mundo ficou assim. Tudo que se perguntava tinha uma lógica de responder. Por isso que elas ficaram famosas no mundo inteiro. E eu aconselho vocês a procurar a história na internet, que é muito interessante, mas vou contar que elas passaram muito aperto. Elas foram para a cidade de Rochester, que era a 30 quilômetros, e lá muita gente falava, isso é misticismo, isso não existe. Então, as menininhas novinhas, o que fizeram? Elas colocaram igual está aqui público. Tiraram as roupinhas dela, para ver que não tinha farsa nenhuma. Colocaram as roupinhas de volta, amarraram elas totalmente, colocaram o tablado todo, os locais tudo com isolante, e tinha pessoas incrédulas, de tudo quanto é tipo, que começavam a fazer pergunta para elas, no caso, para que respondessem através da tipologia. Então tinha juízes, tinha gente de tudo quanto é jeito. E todas as respostas foram corretas. Aí viram que não era uma farsa. E dali, gente, o espiritismo foi se espalhando para o mundo inteiro. Tá? Ali foi para desencolando. É claro que os fenômenos já existiam em vários pontos do planeta. Isso não foi um local, não começou nos Estados Unidos, mas ali que, vamos colocar a fofoca, se espalhou. E
Aqui no nosso Brasil, a gente remonta a história na Mata de São João, tá? Que é perto ali de Salvador, quase que seria um bairro, na Bahia, mas o Divaldo Pereira Franco, num dos livros deles, fala que o ano teria sido em 1849, não 1845, como está na Wikipédia. Então eu falo que esse aqui era 1848, o Divaldo já fala que era 1849, e nós chegamos a outubro de 51, com a Lei Provincial 534, que criou agora a paróquia de Santa Rita do Meia Pataca, e não o Curato. E essa região tornou-se grande produtora de cana-de-açúcar e café. Por quê? Não existia nem diamante aqui naquela época, não acharam, nem ouro, era só aquela quantidade. Então isso aqui começou a expandir também com gado leiteiro e assim por diante. Kardec, todo mundo fala que teve uma união entre as irmãs Fox e Kardec. Gente, eu li vários livros. E não teve, assim, Kardec nunca encontrou com as irmãs Fox. Tá? Apesar delas terem ido à França. Tá? Mas já eram mais velhas. E não vou nem contar, vou deixar a surpresa para vocês entenderem o que aconteceu com as irmãs Fox. Tá? Mas Kardec apareceu nessa época e Jesus, através do iluminismo que era na época, chamou Kardec a trabalhar. E o que chamou Kardec mais atenção foi as mesas girantes. Não foi nada das irmãs Fox, nem da tipologia, eram as mesas girantes. Onde que podia uma mesa girar e responder. E ele foi perguntando, e fez várias pesquisas em vários lugares do mundo, com vários médios diferentes, onde saiu em 1857, o que nós conhecemos do Livro dos Espíritos. Bom, eu vou adiantando aqui. Então, esse termo espiritismo, Kardec colocou, é termo dele, porque espiritualismo incorpora todas o que a gente já entende, só não tem a ideia da reencarnação. E o espiritismo, além da vida após a morte, colocar também a reencarnação. Então, nisso que difere quando a gente fala, eu sou espiritualista, eu sou espírita. Espírita é Kardec. Voltamos agora do mundo da França aqui para Cataguases, em 1874, a Santa Rita do Meia Pataca conquistou grande progresso e evolução. Ô conselheiro, você conhece aqui? Isso aqui é a ponte, ó. Velha. Olha o Rio Pomba aqui, ó. A prefeitura lá. Isso aqui é quando o Guido estava chegando. Achei muito interessante mostrar essa foto para vocês também. Aqui que era para ser o Clube do Remo, tá vendo? Que era para ser a Indústrias Cataguases, tá? De tecido. E agora, aqui, por influência do coronel José Vieira de Rezende, se a Regina Rezende estiver por aí também, que ela sempre costuma vir na quinta-feira, ela vai entender. Foi levada à Vila Cataguases, em 25 de 11 de 1875. Estou passando tempo. Aqui a gente vê também o que seria o Hospital de Cataguases, a Ponte Velha está ali, a casinha da Consuelo está por ali assim, tá? Então aqui a gente vê a curva do rio indo para cá, porque a imagem não deixa aqui no computador, ela está vindo mais para cá. Onde veio o termo de Cataguases? Também procurei saber para vocês, que eu pensava que era da tribo Cataguá. Cataguases realmente é gente boa, que significa, tá? Mas também tem outra terminação, que seria o povo que mora no País das Matas. Por quê? O nome Catagá vem de Catu-Auá mesmo. É um nome indígena, tá? Desses que tinham na região. Quando chegavam os brancos, de tanto ver aquela matança, aquela coisa, eles fugiam para a mata mesmo. E não encontravam eles mais não, tá? Eles não queriam mais ter... Os homens primitivos não queriam ter mais contato com os de prova e expiação, não. E a esse Major Joaquim Vieira da Silva Pinto, que era o pai do José Rezende, tá? Ele, quando eles vieram para Cataguases, na fazenda do Retiro, lá tinha um rio. Quando ele tinha aproximadamente 13 anos que ele veio para cá, que tinha um nome indígena chamado Cataguases. Então a denominação de um riacho que banhava a fazenda de Bom Retiro, que ele lembrava da sua meninice, então ele batalhou muito para que o nome da cidade, Santa Rita do Meia Pataca, viesse a ser o nome de Cataguases. E o Guido Marielli completa em 1877, a estação onde, em definitivo, foi instalada e o trem já estava passando. E Cataguases, nessa época, tinha 87 casas, 6 ruas e 2 praças, a da Matriz ali e a do Rosário. Olha o que aconteceu no nosso país. Isso aqui é Rio de Janeiro, naquela época, em 1881.
A polícia proibiu a realização de reuniões espíritas no Rio de Janeiro. Olha como é que era difícil ser espírita. Proibição. Então, mas alguém tinha algum contato, sabe, com Dom Pedro II, que ainda não era presidencialismo, e conseguiu, no instantinho, acabar com essa proibição. Em 1883, foi criada a Revista do Reformador. Em 84, a nossa querida Federação Espírita Brasileira. 1884. Em 88, a maçonaria, coloquei bem clara, em Cataguases. Tem um fator importante aí também, que tinha personagens da nossa fundação, que eram maçons. O novo Código Penal Brasileiro, redigido por Antônio Batista Pereira, enquadrou genericamente a prática do espiritismo como crime. De novo, nós somos criminalizados. E em 1902, chegou a esse terreno aqui, que não era, estava construindo, o Grupo Espírita Paz, Luz e Amor. E olha aqui, ó, é grupo que era, não era centro, era Grupo Espírita. E aí, vou terminar os registros aqui de Cataguases. Em 1904 chegou, o registro era de 1.169 nascimentos, de 233 casamentos civis, 181 eram católicos, ou seja, mais ou menos uns 50 eram de outras religiões, a maioria da religião católica. E aqui a fotinha da nossa querida ponte, tá? Com Nossa Senhora do Carmo lá atrás. Em 1905 chegou a energia elétrica, olha só, o centro chegou antes da energia elétrica. Muito bacana vocês saberem disso. Em 1905 para 1906, tá vendo? Então, Cataguases, por ter café, tá vendo? Açúcar, gado, e tecido, que chegou em 1906 as Irmãos Peixotos, aqui onde é que é o Bahamas, tá vendo? Como é que era a pracinha aqui? Então, começou a ter muito transporte, começou a ter muito movimento em Cataguases. Então, teve um pulo danado de gente querendo vir para cá trabalhar na lavoura de café, cana de açúcar, na fábrica de tecido e assim por diante. Cataguases foi crescendo muito rápido. Eu coloquei esse comparativo aqui que eu achei interessante, está vendo? De 1809 até 1907, a igreja, quer dizer, se ela ganhou o terreno em 1809, deve ter demorado uns 30 anos para construir. E depois de um certo tempo, ela teve alguns problemas de rachadura, que eu li também toda a história da fundação. Ela foi remodelada e durou 2 anos para remodelar. E durou mais ou menos também de 9 para 48, uns 40 anos. Aí, com a época que teve do modernismo, trazida aqui por Rosário Fusco e os irmãos Peixoto, ela foi demolida, colocada uma pedra fundamental no chão e construiu essa nova igreja. Então eu coloquei esse quadro comparativo, esse aqui eu tirei do acervo da Joana Capela, tá? A antiga praça, para ver como é que ela é nova. Então, só para vocês entenderem como é que as coisas vão evoluindo. Cataguases, então, para terminar, né, é uma parada obrigatória por causa da rodovia de ferro, por causa do café, do açúcar, do tecido, do gado, enfim, começou a cidade a crescer mais do que qualquer uma outra na região. Aí que eu entro com a minha parte. Onde que Jesus, com esse olhar aqui, enxerga a grande transição sobre o olhar dele? Onde eu falei, meu Deus do céu, deixa eu procurar alguma coisa científica em cima disso aqui, para passar um pouquinho também de ensinamento. Onde que eu fui, a minha mente, no meu livrinho, foi captar. Primeiros passos do Espiritismo, o que a gente aprende? Nós passamos pelo mineral, tá? E é claro, procurou que eu coloquei o ouro e o diamante. Nesse mineral, a gente está com o princípio inteligente, buscando a atração, tá? Repara, sobre quando fala campo magnético, que futuramente, agora, daqui para frente, vocês vão falar muito de magnetismo. Se vocês pensarem naquele pessoal de Capela que estava no Egito, como eles usavam o magnetismo, era o povo mais evoluído. Então, para pensar como o magnetismo vai fazer uma diferença muito grande daqui para frente. E esse princípio inteligente, eu coloquei aqui uma estrela estourando, porque eu gosto de ser... Todo mundo quer ver uma materialidade, a gente não tem como ter materialidade do princípio inteligente. Eu coloquei aqui como se fosse uma mônada celeste, ou tentando formar um perispírito ainda, mas ainda não tem inexistência de fluido vital, apenas o poder de atração, como princípio inteligente. Filosofando de novo, esse princípio inteligente, por que eu pensei isso aqui? No café, no açúcar. Aí coloquei, quando a gente vai estagiando,
para adquirir as sensações de frio, calor, umidade, secura e vento, atuando sobre a matéria. E a gente nessa época ainda, muito rudimentar, ainda não tem dor. Então, por isso que eu falo da alimentação, quando a gente alimenta dos vegetais, e a gente tem uma tranquilidade energética muito boa para produzir em reuniões ou no próprio centro. Então a mônada fundamental vai se estruturando, vai melhorando. Como vocês viram ali, a toda desfeita vai melhorando mais. Quando a gente passa por várias partes no animal também, como eu falo, eu tenho um pouco dessa parte de filosofia e ciência. Aqui eu coloquei o último estágio, que eu acho que é o macaco, mas a gente passa por vários, da parte desde da aquática, saindo para subaquática, chegando até todos os elementos. Por quê? Aqui a gente fala em manutenção e preservação dos instintos. E programa geneticamente, é claro que são mentores espirituais nos programando, os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a temperatura, parador de sangramento e várias coisas. E a mônada melhorando. Por quê? O nosso cérebro precisa melhorar. Então, quando a gente pensa na parte dessa manutenção e da preservação, a gente pensa o quê? Na alimentação, para se manter, e no sexo. Onde vêm as nossas qualidades e os nossos defeitos? Na nossa alimentação e sexo. Tudo isso para desenvolver a nossa inteligência. Então, quando você vê na cadeia alimentar aqueles animaizinhos que um come outro, e quem está no topo, quem está lá embaixo, nós passamos por tudo aquilo. Justamente que quando a gente está com o nosso casal de animal e tendo relacionamento animal, é tudo instintivo. Mas quando a gente tem o sexo, a gente tem a família, já começa a prever a família. Então, quando a gente sai para comer, para não morrer e levar para os filhos, o cérebro tem que arrumar estratégias para não ser morto, porque alguém ou outro animal, a gente sai para comer, a gente pode ser comido. Mas isso tudo é instinto. E ali, quando a gente consegue driblar os outros que querem nos comer, o que a gente fica? Orgulhoso. E mais alguns defeitos que nós temos, que nessa época é necessário para desenvolver o nosso cérebro. Mas depois que passa dessa época, a gente adquire lá o primitivismo e a razão, isso passa, esse sentido passa a não existir mais. Então por isso que a gente tem que melhorar. E hoje nós estamos em prova e expiação. E precisamos muito melhorar o nosso egoísmo, nosso orgulho, sim. Que nós adquirimos para melhorar o nosso cérebro nessa época aqui, através do sexo e da alimentação, principalmente. Aprofundando um pouquinho mais no Espiritismo, tá? Aí eu coloquei essas imagens. Pena que aqui não está passando. Aqui seria o princípio inteligente, a energia mental que nós produzimos, começando a montar o perispírito, a energia fluida elétrica magnética, onde vai manifestar na parte física, adquirindo a atração. Agora no vegetal, que também está aqui, o princípio inteligente, a energia mental, melhorando o seu perispírito, que vai se fundir futuramente no corpo dele, formando o corpo. A energia, quer dizer, mental, energia fluida eletromagnética. Aí vamos ver o vegetal. Em todos os seus sentidos, que são mais de 300 milhões de... No animal, a mesma coisa. Ainda princípio inteligente não é chamado de espírito. Energia mental, perispírito, energia fluida eletromagnética, que vai se transformar em energia fluida eletroquímica. Por isso que o magnetismo é importante para a gente. Ele modifica muita coisa na gente. Compartilhando o espiritismo, a gente começa um com o outro. Isso aqui, gente, eu vou falar bem rápido, mas eu sei que muita gente agora vai... Isso aqui eu coloquei aqui, ó, tem... Onde vocês não estão vendo nada, já é o espírito, não é o princípio inteligente. Já estamos agora no primitivismo e no prova e expiação. Onde nós vamos ver a energia de um casal, de um homem e de uma mulher, onde a gente entende quando Kardec fala que um corpo deriva de um corpo, mas o espírito não deriva de outro espírito. Do homem, da mulher a gente tem o óvulo, do homem o esperma. Essas energias fluidas mentais passam pelo perispírito, que é semimaterial, ele tem tanta energia de cá quanto energia de lá, para se transformar no material, que é a eletroquímica. Passa por isso aqui, a gente vai conduzir e ter um novo corpo. Repare que o menininho que eu coloquei, ele vai tendo cor, de tudo quanto é cor, para falar que não existe essa coisa de racismo, isso é para todo mundo. E nós vamos colocar isso aqui, quando eu li, através de Emmanuel, que por o perispírito ser tanto um pouco material como semimaterial, ele carrega o nosso gene, que é único. Mas a gente consegue, através de enxertise, que é um processo onde a planta
própria, é nós mesmos, e através da enxertia a gente vai se melhorando geneticamente. Tá? E vou deixar bem rápido, que isso aqui é muito mais profundo, então muita gente vai boiar aqui, mas eu depois prometo fazer um estudo sobre isso. E na prática, nós vamos entender que nesse universo todo de ondas e magnetismo, aqui eu estou colocando só o nosso planeta. Porque tem muitas ondas, gente, que nós não enxergamos. Alguém, se tocar o celular para vocês, vocês enxergam a onda vindo para vocês? O nosso olho tem uma visão muito ruinzinha. A gente só enxerga um tipo de comprimento de onda. E quando a gente passa desse comprimento de onda, se ela é mais, vamos colocar, mais longa ou mais curta, a gente transcende isso tudo. Então, a gente não consegue enxergar, mas ela chega. Tá vendo? Por isso que a gente forma o nosso próprio corpo, a gente forma as nossas próprias, através das nossas próprias miríades psíquicas, a gente consegue passar muita coisa. E eu coloquei aqui que em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, por quê? Por causa disso tudo. Esses vários tipos de ondas que estão, que a gente chama de Deus, a gente vai trocando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, e futuramente vamos ser angelicais. E quando a gente está angelical, a gente está na forma de onda que nossos olhos não conseguem enxergar. Nem as nossas ondas mentais. Agora, quem está aqui espiritualmente está enxergando as nossas ondas mentais. Enxerga não, sentindo as nossas ondas mentais, que vão se transformar em eletroquímicas, que vão se eletromagnéticas, que vão se transformar em eletroquímicas. Esse livrinho é o que me deu o direcionamento da Marlene, com outro autor, para poder chegar agora, que nós vamos falar agora sobre a casa espírita. Vocês vão entender como funcionou e como instituiu. E como foi difícil, viu, Marlene? Eu imagino você para procurar isso tudo e colocar nesse livrinho para dar esse direcionamento, porque foi um trabalho de Hércules. Gente, não é fácil, porque as coisas do passado, igual hoje está sendo filmado, está sendo fotografado, está sendo um monte de coisa, um comenta com o outro, mas naquela época não tinha nada disso. Era em 1902. Então, esses trabalhadores de primeira hora, e vou colocar até os trabalhadores de hoje. Então, acrescente isso aí, que vocês estão cansados de escutar aqui sobre a parábola dos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora. Não importa a hora que você chegue para trabalhar aqui na casa. Eu não vou falar mais da parábola, porque ela é instintivamente e bem maçante colocada aqui para todos nós. Mas que não foi fácil não, tá? Esse aqui, meu querido Tizé Luiz, tá? É graças a ele, as histórias dele, que nós temos alguma coisa a oferecer para você hoje, para vocês hoje aqui. Falo para você, Tizé, de todo o coração. Eu poderia colocar 1001 elogios para você, mas você hoje no plano espiritual, alimentando coisa diferente, com a visão que você já tinha aqui e que você tem hoje, eu só te chamo, meu camarada, de amor. E é através de você que eu pude entender como é que ele, com antes de 18 anos, garoto, chegar pra gente. Tem um amigo dele chamado Alfredo Venâncio da Costa, que falou, vamos estudar Espiritismo? Estava isso, tinha estourado as irmãs Cox, Kardec, e ele encarou. Foi lá, começou a estudar bem novinho, imagina eu com 16 anos. Eu estava na gandaia. E ele lá estudando Espiritismo, cara. E não parou por aí não. Começou a estudar o Espiritismo, frequentava, gente, sabe com quem que ele frequentava a reunião? Com o J. Lacerda. Ele aprendia com o J. Lacerda, mas também ele participava de uma outra reunião do grupo espírita, casa de Dona Amélia Vilela, onde ele também começava a trabalhar como presidente de reunião mediúnica, porque naquela época, gente, não tinha o que tem hoje não. A gente ia para a casa das pessoas, vamos falando de tal, vamos fazer uma reunião aqui para a gente poder ajudar certas pessoas. E ele antes de 18 anos, cara, mandando ver, trabalhando pra caramba, para ajudar os outros. Por isso que eu chamo ele de amor, tá? Ele não tinha dessa não, sempre foi humilde e continuou da mesma maneira. Estudou muito com J. Lacerda e quando tinha 18 anos de idade, o J. morreu. O vice-presidente não quis assumir essa casa. Todo mundo da diretoria
Seu Zé Luiz, com 18 anos, é ele que vai ser o presidente. Você acha que ele saiu fora? Não. Encarou. É comigo mesmo. Ficou mais de 60 anos trabalhando nessa casa aqui. Mais de 60 anos. Ora como presidente, ora como diretor, ora como vice, ora ele rodava. Mas trabalhar, e tem muitas obras dele, gente. Mas eu não vou falar aqui agora mesmo, não, porque eu sei que ele está agora no plano espiritual, pode estar aqui escutando a gente. E com a humildade que ele tinha, ele não queria não saber das obras dele. Mas a oportunidade, o caráter e o valor que ele teve nessa casa é muito grande. Junto com os outros fundadores. E é ele que nos conta que através de um casal de baianos, isso aqui é fake, tá? É porque eu achei que um casal de baianos que vinha para poder trabalhar nas lavouras de café, junto com aquele pessoal da ferrovia que veio com o Guido Marielle, esses grupos que chamavam para a casa do outro. E esse casal de baiano chamava, vamos fazer uma reunião aqui, vamos ajudar fulano de tal. Foi assim que a coisa começou. E ele também que contou. Os 6 contos de réis é o que ele tinha na época de dinheiro para construir essa casa que está aqui. Repare as janelas como é que estão, que aqui, ó, como é que é o assoalho. Aqui, gente, eu já posso falar que eu já pertencia a essa casa. Então, era mais baixo isso daqui. Eu subia 5 degrauzinhos, eu, meus irmãos e a patota toda. Depois que adentrava a porta do salão, era mais ou menos essa distância aqui, com 2 salinhas parecidas para cá, para também para reunião mediúnica e passa. O chão era de tábua corrida. Era muito interessante. A gente reunia rodinhas de cadeira, onde é que a gente frequentava a evangelização, a premocidade, a mocidade. Era aqui no salão, só que era mais baixo. E sabe aqueles 2 banheirinhos que vocês veem aqui atrás aqui? Esse bem aqui? É dessa época. Ele teve reforma, mas é de 1902. Depois, é claro, eu vou falar das outras construções físicas, depois eu vou falar das espirituais. Mas aqueles 2 banheirinhos ali é de 1902. Tá? E vamos continuar. Isso aqui é a foto que tinha da época, eu tirei do livro da Marlene, tá? Eu não achei isso aqui na internet, não. Fui lá tirar uma foto do livro dela, lasquei para cá. Esse pessoal aqui, em 26 de junho de 1902, esse monte de gente aqui, ó, que fundou esse nosso querido Paz, Luz e Amor, que ainda era o Grupo Espírita Paz, Luz e Amor. Tá? Tirei do livro dela também, o presidente era o Joaquim Ezequiel de Almeida Gama, Fenelon Barbosa, o vice, era o segundo dia, tá vendo? Alfredo Fabrício de Oliveira, eu conheço esse nome, mas do filho dele. Arthur Cardoso do Nascimento, Fernando de Barros, Alfredo Soares, José Justiniano de Godoy, Frederico Aires, José Drummond, Antônio Luiz Pereira e J. Lacerda. A primeira geração do movimento espírita, aí que eu começo também a entrar na história. O Tizé Luiz, que eu conheci, tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. Tá? O Aires, que está aqui de Souza Nascimento, também, graças a meu pai e minha mãe, tive a oportunidade de conviver com ele. E aqui o Abel Gregório Vec, que é meu avô, pai do meu pai. Então, eu já tenho do pai, o meu avô já era espírita dessa casa, fundador. E outros aqui, como J. Lacerda, Romualdo Menezes, Brian Soares. Olha como é que esses sobrenomes vai indicar alguma coisa para vocês aí. Essa aqui é a turma toda, tá? É a turma que fazia para mandar vir aqui. Em 1925 foi registrado na FEB, Federação Espírita Brasileira, trocando o nome para Centro Espírita Paz, Luz e Amor. Esse aqui é o certificado antigo, que a Marlene tirou uma foto e colocou no livro, ainda colocou ele restaurado, para ficar melhorzinho. Então foi 8 de maio de 1902. Tá? Então em 1925 foi registrado na Federação. Vocês viram que ele foi criado desde 1800 e alguma coisa. Curiosidades. 11 de dezembro de 1930, a Marlene colocou no livro também dela, uma carta do nosso querido Chico Xavier. Quando tinha 3 anos, lá em Pedro Leopoldo, que tinha o centro espírita de lá, ele humildemente escreve uma carta, ele e o Galaor Teixeira, escreve uma carta para esse centro de cá, pedindo alguma doação para poder reformar o centro deles. E como todo mundo ajuda todo mundo, por mais que a gente não tenha nada, a casa é muito humilde, a carta vem toda escrita aqui, e aqui a assinatura do Galaor e do Chico Xavier. O centro doou um pouquinho que tinha, e eles ficaram também tão felizes que o Chico escreveu uma carta de agradecimento ao nosso centro. Achei importante colocar isso para vocês também.
Esse aqui é o registro do nosso centro. Não está dando 1942, tá? O J. Lacerda, onde ele falou assim, agora vou registrar o centro como uma instituição mesmo. Tá? A Casa Espírita mesmo, como uma instituição que pode fazer, e ninguém vinha aqui para falar que nós estamos proibidos de alguma coisa. Em 1943, não está aqui, ó, Getúlio Vargas determinou o fechamento de todos os centros espíritas no Rio de Janeiro, principalmente, né? Olha como é que era difícil ser espírita, gente. E só podia ter uma reunião aqui como tem hoje, se tivesse aqui um fiscal e o centro aqui tivesse uma carteirinha para poder fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Senão, a coisa não fluía. E por essa falta de conhecimento, gente, o espiritismo era coisa do demônio. Era feiticeiro, porque falava de coisa sobrenatural. E, na revista Isto É, tá vendo? Falando sobre os médiuns, que para Deus, a doutrina dos espíritos é de demônios. Mas os fenômenos continuavam. Em 1953, isso aqui foi na casa de Chico Xavier, tá vendo como é que as coisas eram na casa? Esse médium, Peixotinho, isso aqui está saindo o ectoplasma dele, e onde você pode poupar. Hoje é muito difícil ter essa mediunidade, tá? De efeito físico, mas essa materialização você pode poupar tudo ali. Mas desgasta muito o médium. E quem está ali também doando energia, fluida eletromagnética, tem que ser pessoas com alimentação muito adequada e muito equilibrada emocionalmente, senão esse médium pode sofrer problemas mesmo físicos. Voltei de novo esse casal maravilhoso, porque essa aqui, gente, é a irmã do meu pai mais velha, é a tia Dileta. Esse aqui é meu tio Zé Luiz. Então, quando eu olho para a tia Dileta, eu vou aqui comprometer a família deles, porque olha só, gente, ela, o pai dela, é o Abel Gregório Vec, já era espírita. Esse aqui, na pancada do peito, na coragem, virou espírita e conheceu essa mulher maravilhosa que formou essa família linda de todo o coração. Está vendo o compromisso que eles têm? Estou colocando pimenta no olho deles, né? Mas vou colocar no meu também. Tá bom? Essa família linda, todos têm seus vínculos com o espiritismo, cada um no seu grau, do jeito que quiser, porque nós temos livre-arbítrio. Como a minha família também tem. Isso é para todo mundo. E vocês veem essas carinhas hoje, algumas delas em algum lugar por aí, tá? Cada um do seu jeito, ajudando ao próximo. Porque aprendeu com aquele casal maravilhoso o que é bom. Vou entrar um pouco na minha história agora, tá vendo? Vou colocar pimenta em mim. 1958, lembra a cidade de Rochester que eu falei lá nos Estados Unidos? Grupo Espírita Irmãos Rochester. Marlene, esse aqui eu não tirei do seu livro não, porque o seu livro estava um pouquinho adiantado. Eu peguei essa de 58 que estava lá em casa e tirei a foto dele. Olha esse camarada aqui, gente. Vocês conhecem ele como Motinho. O nome dele é Walter Beck. Tá vendo essa daqui? É a Jara Magalhães Beck. Ô Martim, eu não sei se você está enxergando não, mas tá vendo esse cara aqui, ó? Seu pai. Zé Nascimento. A tia Ruth aqui, ó. Tá vendo como é que vai acontecendo as coisas? Ô, gente, é muito bacana. A gente encontra companheiros aqui que vai chegando e nós vamos cada vez mais nos envolvendo. Eu não conheci o resto não, mas esse aqui, ó, é o meu avô, por parte da minha mãe, que vocês ainda não conhecem, mas eu vou mostrar ele. É o vovô Zequinha, que era barbeiro na cidade. E participava, tá vendo? Houve a primeira semana espírita, a gente tem todo ano tem uma semana espírita aqui em julho. A primeira semana espírita foi em 1959. Participaram vários grupos espíritas, o Centro, o J. Lacerda, o Bezerra de Menezes, os irmãos Rochester e a Mocidade Julita Lacerda, André Luiz e João Haddad. Esses irmãos de Rochester, para quem não sabe, era um grupo que se reunia ali na casa do lado da casa do Tarcísio ali. Isso, de Raimunda, Sônia Batista. É ali, é os irmãos Rochester. Eles reuniam para vibrar para a cura à distância. Onde meu pai, minha mãe, meu avô participavam também. Só que depois eles perderam o lugar, que não podia ser mais em casa, vieram aqui para o centro. Continuaram os trabalhos aqui e depois parou. A primeira semana espírita, é que eu quero dizer que eu peguei também, tirei uma foto do livro da Marlene, porque essa confraternização, olha só quem está aqui, ó. José Lacerda, José Casimiro Magalhães, que é meu avô, José Luiz dos Salles Valles, José Lacerda, não confunda com J. Lacerda, é o filho, tá?
Jara Portilho Magalhães, que ainda tinha o Portilho, depois ficou Jara Magalhães Vec, Yolanda Simões, Hilda Martins Lacerda, Raul de Souza Queiroz, José de Castro Sobrinho, Walter Vec, que é meu pai, todo mundo conhece como Motinho, Vanderlei Werneck. Isso aconteceu também em 12 de junho de 59. Só para colocar para vocês que todos os grupos da região, que acho que era um total de 6 na época, ainda não eram 8, se reuniram para fazer a primeira semana espírita. Gente, era muito difícil, não tinha livro não. Eu lembro do meu pai, quando chegava numa salinha, colocava os livros, ia para a praça para fazer essas feirinhas, para poder vender o livro. Não se conseguia com essa facilidade, pois nós vamos na livraria, não. Ele tem um dedinho isso aí, que eu vou contar daqui a pouco. Era assim, tá vendo? Mas tudo fluía, gente, de acordo com o que tinha que ser. Em 1962, resolveu fundar a AME, Aliança Municipal Espírita. Reunir essas casas todas para ficar mais fortalecido a religião. Tá? Esse ano de 1962 tem muita importância também. Sabe quem casou nessa época? Curiosidades. O Walter Vec e Jara Magalhães Vec, meu pai e minha mãe. Esse camarada aqui, o pai dele era espírita, com a mãe também. Palmira Brito Vec. É, Consuelo, onde é que estão as parenteiras de Brito? Tá vendo? Então, o Abel Gregório Vec, com a Palmira Vec espíritas, o Walter Vec, Humberto Magalhães Vec, Ricardo Magalhães Vec, Leonardo e Lilian. A Jara, Zequinha, José Casimiro Magalhães, Zequinha Barbeira, a Dona Irene, tá? A Dona Jara, e assim vai. Por isso que a minha família, eu já nasci na doutrina espírita. Eu tive essa felicidade, eu e meus irmãos. E a gente vem aprendendo. Aí deu essa patota toda que está aí, tá vendo? E olha como é que a gente vai misturando. Eu aqui com a Marilei, que era católica. Esse é o casal feliz aqui, são 2 espíritas. Tá? Aqui, não está aparecendo meu irmão que está do lado de cá, só está ali no computador, Bacile, que é católica. E o Zé Carlos, que é também católico, também é irmão espírita. Mas tudo deu certo. E as coisas vão se melhorando. Essa aqui é uma curiosidade também para surpreender alguém. Ela aprontou comigo, eu aprontei com ela hoje. Esse aqui é meu avô Zequinha Barbeiro, esse aqui é minha avó Irene, tá? Essa aqui é a dona Nanelli, gente, que vem aqui falar para danar para vocês. Esse aqui é o Tim, filho dela, esse aqui é a Ana Paula, filho, e esse aqui é meu querido Tiarito, que ela fala tanto. Ele que vinha aqui, hoje vocês veem o Marcílio falando aqui, ele vinha aqui também, fazia a mesma função. Como não podia homenagear? Tem mais gente aqui, gente. Tem gente que eu não consegui foto, não, tá? Me perdoe aqueles que eu não consegui lembrar agora, que eu estou um pouco emocionado. Mas o centenário do Centro Espírita, de 1902 a 2002, também foi uma data muito importante, gente. Muita coisa aconteceu aqui nessa casa, tá? E a Nivalda também, o seu Vicente, como é que eu não poderia lembrar dela? Ela escreveu um poema para o centro, quando ele fez 100 anos. Eu só vou modificar para 117 e vou ler para vocês. Em 1902, uma luz aqui brilhou, iluminando os caminhos na estrada do Senhor. Nossos irmãos de ontem, com coragem e destemor, fizeram a sementeira de uma obra de amor. Casa por nós tão querida, vivendo para ensinar o Evangelho de Jesus que ajuda a caminhar. Este centro abençoado por Deus Pai Criador, 117 anos são festejados, de muito trabalho e amor. Te desejamos a paz, anos mais de luz, espalhando muito amor e as bênçãos de Jesus. Então, meu abraço a Nivaldo e Vicente. O ponto mais alto, gente, foi o orador, o advogado Giovanni Borges de Oliveira, que é um cidadão cataguasense. Ele nada mais era, na época, que já faleceu, um diretor da AME. Da AME não, da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Tá? Veio aqui, proferiu uma palestra para nós aqui. Nessa época, a diretoria, olha quem que era. Olha os nomes como é que vão ficando na cabecinha da gente. Walter Beck, o Tiotinho. Meu grande abraço, que também deve estar aqui hoje em espírito. O Eloy, o Luiz Antônio de Almeida, que o filho dele está aqui. Como também não poderia lembrar da Vera, que é sua mulher que está encarnada ainda. André, você está aí, ó, me assistindo. A Ângela Matos. Enfim, você também que já desencarnou. Meu grande abraço para você. Meus pacientes, quando vão no meu consultório, encontram uma maca lá. Cara, quem fez essa maca até hoje, já dura mais de 25 anos. Quando ele e meu pai estavam combinando, ele falou: Atinho, nós vamos morrer, o seu filho vai morrer e essa maca vai ficar aqui. Eu só troco a maca de cima. O negócio não é fácil, o homem tem uma mão boa mesmo.
A tia Biga, está aí. Difusão doutrinária. A Marlene, está vendo? A Cristina Barcelos, a Margarete, que também já foi presidente, o Marcos Carraro, e o diretor de patrimônio, que é o Tio Ayrton, que também já foi, mas está aqui com a gente junto. E olha só, o diretor de orientação mediúnica, Roosevelt Pires, nosso comandante Roosevelt. Está vendo como é que as figurinhas vão se trocando? Essa era a casa. A reforma, como eu falei, foi lá para trás também. Ampliou ali. Gente, era tão bom, depois de sair de uma semana espírita aqui, ir ali para trás, comer broa, tomar leite quente. Eu era pequitinho, corria para ali. Era muito gostoso. E muitas coisas foram acontecendo, as coisas foram evoluindo. A Zezé, quando foi presidente aqui do centro também, ela pegou um perrengue para construir, mas cada um com o seu cada um com o seu fardinho. Essa casa aqui, ó, eu tive que vir aqui quinta-feira passada tirar uma foto disso aqui. Então, essa ondulada aqui parece que está emanando raios do centro. Nada não. É feito desse plástico aqui, tá? E eu tive que tirar essa foto aqui, porque eu não acho na internet, só acho aquela foto do centro espírita. Não tem mais nenhum outro. Tá bom? Isso aqui é uma foto que a Margarete mandou em 2011. Isso aqui eu vou homenagear todos os presidentes do centro. Por quê? Me chamou a atenção, gente, porque ninguém trabalha com gente, nem o presidente trabalha sozinho, não. Se não for todos os voluntários que existem na casa, isso aqui não flui, não. Então isso aqui é uma homenagem a todos os voluntários. Olha a Laurinha aqui, gente. Tá vendo? E vocês vão continuar vendo as carinhas conhecidas. Então essa união de todos os presidentes e diretores que passam aqui, que a casa vem fluindo, se organizando, e cada vez modernizando mais, para melhor nos amparar ainda espiritualmente. Agora sim, essa casa agora, que já estamos chegando no final, vamos falar dela, o que ela proporciona para a gente todo dia, a gente não sabe. Ela nos educa, para a gente mudar nós mesmos, a nossa reforma íntima. E ela nos faz a renovação moral, ela faz tomar consciência do que nós somos, o que é que nós viemos aqui na Terra, o que a gente tem que melhorar moralmente, que inteligente nós somos. Já trabalhamos muito lá no mundo animal para poder adquirir as nossas qualidades de altruísmo e também os nossos defeitos, tá? De orgulho e egoísmo. Kardec nos fala isso. E eu vim, gente, também com meus irmãos nessa época aqui. Sabia que o centro tem gestante. Aí eu vou aqui lembrar da minha querida Dona Ilma, vou lembrar da minha mãe, da filhota dela que está ali, da Silvana, da Laurinda. Gente, é muita gente que trabalha para quando chega uma gestante aqui que não tem nenhuma roupinha para se vestir. O centro, além de dar material, ainda conversa o espiritual com ela. E essa criança que está para chegar recebe todo esse amor, tanto físico quanto o imaterial. E eu estava aqui, bem antes, procurando reencarnar, também vindo, desde que minha mãe estava grávida com meus irmãos. Então isso é muito importante. Também temos aqui no centro, gente, olha só, depois que a criança nasce, quem quiser, desde bebezinho até uma certa idade, evangelização infantil, onde muitas das musiquinhas, ou estudo que eu faço hoje, eu lembro das musiquinhas, está tudo sintetizado para mim. É muito fácil falar disso, graças aos voluntários que estão ali para poder fazer essa colaboração e aqueles que vão ali para receber. Estudos da doutrina, por que isso é importante, gente? Porque quando vem espírito acompanhando a gente, eles estão estudando junto com a gente. E aqui a gente passando por pré-mocidade, como falei, por mocidade, tá? E lá embaixo nos estudos. Por isso que ele é importantíssimo na nossa vida. Eles nos vão dar o alimento, por enquanto, físico. A gente tem que praticar isso aqui. O grupo espírita para a terceira idade, para quem já estava também com a idade mais avançada, que teve a colaboração da Marlene e mais outros fundadores aí que batalharam com isso aí. Foi fundado em 26 de 8 de 1990. Temos também um atendimento fraterno para aquelas pessoas que chegam desarvoradas, encontram ali na frente. Trabalhadores também voluntários, para poder chegar ali e conversar com essa pessoa. Encontramos aqueles que não conseguem chegar até a casa, aqueles trabalhadores voluntários que vão à casa das pessoas também. Tudo isso sempre proporciona. Temos a pichincha ou bazar, para poder, quando chegam os donativos, a pessoa vem, separa, se precisar lavar, lava, acondiciona ali, para aquela que vai comprar por um precinho, que ela consegue. E esse dinheiro é arrecadado para justamente fazer outros
benefícios para a própria casa, seja sopa, seja o que for. A sopa e o almoço, gente. Você sabe quem fundou a sopa e o almoço aqui, Carrito? Você que trabalha incessantemente junto com o Martinho, com a sua equipe toda, vocês não trabalham sozinhos, a equipe toda de voluntários para vocês. Sabe quem trouxe essa alegria para a nossa casa? Essa nossa companheira aqui, ó. Beatriz. A tia Bia, quando numa da parte do centro, que o pai era diretor, era presidente, às vezes ele via diretor, mas numa que era presidente, ó, Tim, a gente precisa alimentar umas pessoas por aqui, ó, Tim. Tem muita gente passando fome. Ou então, outro também, trabalhador, incansável, vamos embora, Beatriz, o que você está precisando? Disso. Reformaram a cozinha, fizeram isso aqui, fizeram aquilo ali. Então lá. O trabalho existe até hoje graças a outros voluntários. Agradecimentos sinceros a todos os voluntários do nosso centro. Tá? E olha de quem que ela é filha. E vou lembrar de quem? De Tia Ari também. Por que não lembrar de Tia Ari que já desencarnou? Que muito trabalhou pela casa também. Mas essa moça aqui, gente, se chegava lá na casa dela e falava, ela estava fazendo almoço. Beatriz, lá em casa acabou o gás, meus filhos estão passando fome. Ela desligava o fogão dela, toma isso aqui, leva isso aqui, minha filha. Era assim mesmo. Estou brincando não. Meus filhos já comeram demais hoje. Eu dou um jeito de ir lá comprar outro. Beatriz não era fácil não. O pessoal ficava... Quem conheceu ela e conhece que ela ainda é encarnada, sabe disso que eu estou falando que é verdade. Eu não ia deixar de homenagear o coral. De jeito nenhum. Olha o que essa galera fez pra gente aqui hoje. De novo, esse trabalhador aqui. Por que eu coloquei aqui hoje? Esse danadinho tinha muita coisa para fazer, mas ele não cansava não. O que ele fazia? Falou assim, gente, a gente alimenta muita coisa material, dá agasalho, dá comida, faz sopa, faz isso, faz aquilo. Mas tem muita gente que está frio na ignorância do saber. A gente precisa levar o espiritismo também, é muito difícil ter livro. Precisamos ter uma livraria na cidade. Esse camarada, enquanto ele não conseguiu colocar uma livraria, ele sossegou não. Era a portinha, só que depois foi ampliando. Foi comprando, foi angariando fundos e foi... E graças também a trabalhadores da própria livraria, que são voluntários, ela está aí, ó, aberta até hoje, oferecendo aí para quem quiser livro para comprar, que tem condições financeiras. Nessa livraria, quando não tinha também, tem uma pessoa que ajudava muito essa casa. Lá na lojinha dela, ela colocava os livros para expor. Sabe quem que é, gente? A nossa amiga de Naurinha. Um abraço para você, Laerte, se estiver aí. Tá? É assim que funcionava. Cada um ajudando o outro. E para quem não tem condições financeiras, gente, ali embaixo tem algum acervo ali, alguma coisa que com certeza vai te ajudar. Também existe ali voluntários, colaboradores, para poder orientar e passar alguma informação dessas para vocês, enriquecer o pensamento de vocês. Temos campanhas anuais. A campanha do agasalho, que vai chegando frio, e o Natal Solidário também, que Jesus fica muito feliz, como se todo mundo tivesse alimentado o ano inteiro, mas se a gente puder lembrar, na época de nascimento dele, de ajudar uma pessoa a passar o Natal sem fome, ele ia ficar muito mais feliz ainda com a gente. Acha que eu esqueci da campanha do quilo? Já fiz muita com meu pai e com a equipe toda dele, desde molequinho. E precisamos de trabalhadores. Dudu vem sempre falando com a gente aí. Gente, como a gente precisa de voluntário. Se você reparar em tudo quanto é setor da casa, tem voluntário trabalhando, mas a gente sempre está precisando, que sempre vai ter trabalho. Tá bom? A tarde do pastel. Eu vou retardar um pouquinho mais, porque isso acontece quando a gente precisa angariar mais um pouquinho de dinheiro, seja para pintura, seja para qualquer outra coisa, que o SEMPRA proporciona. Porque quem lembra da Dona Wanda, quem lembra não é elétrica Cataguases, é Santa Cruz ali, onde é que hoje é o Cicobi, depois tem uma loja de tecido, tem ali uma loja de roupa. Aquela parte ali era uma varandona, onde é que todo o carnaval, meu pai e minha mãe levavam com meus irmãos, para a gente comer pastel ali, que era do centro. Toda aquela arrecadação era para fluir alguma coisa no centro espírita, para ajudar alguém. E assim as coisas vão fluindo. Eu vou voltar um pouquinho lá na tia Beatriz para lembrar que eu não podia deixar passar essa, que a danadinha, numa das diretorias que o pai foi presidente com ela,
através dessa sopa e desse almoço, ela conseguiu construir nada mais, nada menos. Ela não, ela com a ajuda do centro e toda a sua equipe, não é ela sozinha, mas ela aí na frente, puxando o chifre, mais de 30 casas populares para serem doadas em vários pontos da cidade. Então muita gente deve lembrar dela. Tá? Não podia deixar de esquecer isso. O pastel que hoje também é aqui, e antes, como é que era? O que vieram aqui hoje, que não é da doutrina, que vem receber esse magnetismo que eu falei dali do começo. Que esses colaboradores também voluntários vêm aqui para pacificar, para deixar esse ambiente bom, gostoso. E a água fluida que está ali também para ser magnetizada. Aí agora, por aquele pouquinho, vocês vão entender que aquela energia mental, equilibrada nessa união de amor, faz uma energia fluida eletromagnética, que quando entra no nosso corpo, se torna fluido eletroquímico. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque é muito rico, passar pela pineal, por todo o nosso corpo. Isso ainda é muito profundo, tem que estudar muito para saber. Mas a gente beneficia com isso. Então são esses fluidos eletromagnéticos que estão envolvidos, quando eu coloquei naquele planeta todo, que em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, nós estamos ali alimentando essa energia que é colocada especificamente para quem traz a água fluida, para poder beneficiar seu corpo fluido eletromagneticamente e equilibrar. Recupera muitas células que não estão sadias e passam a ser sadias. Meus agradecimentos também a esses voluntários. E reuniões mediúnicas que tem também na nossa casa. Aqui eu coloquei para vocês entenderem, gente, muita gente até chega para a doutrina espírita pensando assim, meu pai, minha mãe morreu, meu avô, minha avó, eu vou lá na reunião mediúnica, eu vou frequentar o centro para pertencer à reunião mediúnica para conversar com eles. Quem dera se fosse assim, gente. Minha mãe já faleceu há mais de vamos colocar 1 ano e meio, arredondado. Não veio na reunião, não. Meu pai que está aqui, desde que o mundo é mundo aí, que vocês estão sabendo agora, pergunta se a mãe dele vem na reunião mediúnica quando ele presidir. Se o pai dele veio. Pode ter ido em outras, mas na nossa não. Então isso não funciona assim não. E para a gente chegar nessa categoria de daqui, estou falando, a gente tem que estudar muito. Por isso que a gente preza pelo estudo para chegar nessa reunião onde essa conexão fluida eletromagnética de puro amor dos componentes de uma reunião, junto com o presidente da mesa, e ajudar com mentores espirituais, possam, através da média, pacificá-la, e os espíritos que não entram dentro do corpo da média não, tá? Isso é de perispírito para perispírito, de influência fluida eletromagnética. Chega ali espíritos doentes, espíritos estão obsediados, e várias coisas, então nós vamos doutriná-los. Nada mais que isso. Então passa a ser não digo hospital, lá no plano espiritual, aqui é apenas um pronto-socorro espiritual para ajudar esses entes queridos que estão desgovernados aí, depois de ter deixado o corpo físico. E a Semana Espírita, gente? Sabe por que está a Semana Espírita aqui? Vocês viram desde quando ela é? Quando vocês enjoam da gente, que a Tia Naneira coloca para a gente falar aí, os expositores, a gente traz gente fora aí, pra vocês conhecerem novas ideias, novos pensamentos, como é que a coisa está fluindo. Tá? E peço mais uma vez, gente, quem puder, seja um voluntário da nossa casa, será muito bem-vindo aqui. Bom? Um agradecimento a todos que são voluntários aqui hoje, por virem e colaborar com todo o plano espiritual também. Marlene, mais uma vez eu falo de você, porque eu tirei do jornal Cataguases. Está aqui a prova, o que ela falou, Marlene Rodrigues Lima. Então eu vou finalizar a nossa reunião, aqui retrato meu pai e minha mãe, isso foi no jornal que eu tirei do Cataguases, de 2002 para 2003. Vou finalizar a frase que você falou quando o centro fez 100 anos, tá, Marlene? Só que eu vou colocar para 117. Parabéns, Centro Espírita Paz e Luz Amor, fazendo com que, ao longo dos seus 117 anos de paz, luz e amor, desempenhando seu papel de hospital, escola, oficina e lar das almas. Ela fechou essa entrevista que fizeram com ela quando o centro fez 6 anos. Eu achei nada mais justo do que fechar com 117 anos, fazendo as palavras dela, colocando as minhas agora em cima das palavras dela. Porque realmente, gente, isso aqui é um hospital, como vocês viram nas reuniões mediúnicas, tá?
É uma escola que a gente aprende, mas principalmente oficina. Não adianta nada a gente aprender se a gente não praticar. Jesus ficaria muito mais feliz com a gente se a gente praticar, mas também fica feliz de toda maneira, que cada um vai progredir no tempo que tem que ser. E assim, eu agradeço vocês a atenção de todos, porque o tempo passou mesmo, mas não tinha como ser mais curto isso daqui. Um grande abraço a vocês, obrigado por estar aqui até agora me assistindo, ouvindo minhas palavras. É com muito agradecimento que eu faço isso aí a todos os colaboradores que estão aqui. Um grande abraço a vocês, obrigado. Nós agradecemos muito o Beto, né, gente? E tem um mês que ele está batalhando aí nesse negócio aí, ó. É bom que quem aprendeu mais. Aqui, gente, ó, o Dudu, nós temos ali 4 livros.